aqui no chat, aí vocês vão clicar e vão acessar o formulário. Bem, aí depois, isso vai ser durante a aula, para eu garantir que todos vocês vão fazer. Agora, para estudar para essa aba, duas listas vão ser fundamentais. A lista que eu vou colocar para segunda-feira e a lista que eu vou colocar para outra segunda-feira. Eu não sei qual que é o número que a gente está na lista. Deixa eu verificar aqui. Santo Agostinho, 2020, Gutierrez, segunda série. Nós estamos na lista 18. Então, as listas 19, embora as listas anteriores, não, tanto a 17 que fala a 15, a 16 e a 17, todas elas falam da independência dos Estados Unidos. Elas serão importantes para a gente fazer a AVA, tá? Então, quem não fez, olhe pelo menos o gabarito lá para dar uma conferida, porque vai ser importante para a gente fazer a nossa AVA, tá? Enfim. Bem, então deixa eu compartilhar minha tela aqui agora, para que vocês vejam o que eu quero mostrar, que é isso aqui da reconstrução radical, que a gente estava analisando ontem, né? A reconstrução radical foi aquela intervenção militar dos estados nortistas sobre os estados sulistas, para evitar que outras rebeliões acontecessem, para evitar que para garantir a reconstrução, né? Eu disse para vocês ontem também que houve uma migração de grupos, de centenas de pessoas, milhares de pessoas vieram para o Brasil, porque o Brasil continua sendo escravocrata nessa 1865, e segundo, então, que eles poderiam aqui, né, continuar desenvolvendo atividades agrícolas, né? Então, muita gente vem para cá, principalmente para a cidade americana, Santa Bárbara de Oeste. Então, até pouco tempo, eles faziam a celebração e resgatavam e celebravam a bandeira confederada. Mas a bandeira confederada está cada vez mais sendo associada às práticas racistas, né? Por mais que tivesse ali, muita gente tivesse um ideal de separatismo para formar um país separado do norte, mas havia um componente racista muito forte, né? Muito presente. Tanto é que os estados sulistas foram os mais racistas, são os mais segregados até hoje. Até hoje, se você for aos estados do sul, você vai ver que a segregação é muito mais forte do que em outros lugares. Existe segregação no norte. Eu, por exemplo, morei numa cidade chamada Plainfield, e a cidade de Plainfield tem três partes: a South, a Plainfield e North. North era de latinos, a Plainfield é de negros e South é de branco. E é impressionante que você passava de uma rua, só via branco. De uma rua para cá, só negro. E eu morava numa comunidade de negros, assim. E aí o que é engraçado, porque em todos os lugares que eu ia, quando o pessoal perguntava assim, onde que você está ficando aqui? Eu falava, tô em Plainfield. Ela, em South Plainfield? Não, Plainfield. Não fica lá não, porque lá tem tiroteio e tal. Cara, fiquei quase 4 meses lá, nunca vi nada, absolutamente nada. Enfim, né? Mas coisa dos Estados Unidos. Bem, eu mostrei para vocês o videozinho, né? Da criação da blackface e do estereótipo dos negros, de uma forma geral, feito pelo Thomas D. Rice, que era um dramaturgo nova-iorquino. E aí ele fazia uma representação estereotipada dos afro-americanos, dos trejeitos. Tem uma coisa que eu queria mostrar no vídeo, que é o seguinte. Toca vídeo. Vou deixar ela tocar um pouquinho, porque daqui a pouco eu paro, para mostrar onde que eu quero. Aqui, ó. Tá aqui escrito, come listen all you Gauls. Essa forma de escrever é eu não sei como é que se chama a figura de linguagem ou o recurso linguístico que a gente utiliza, mas é para mostrar o jeito que os negros falavam, entende? Então é uma estereotipação, inclusive, da linguagem também. Não sei se você sabe, mas os negros, de uma forma geral,
eles falam, quando eles estão falando entre eles também falam de forma diferente. Eles têm um jeito de falar diferente. Às vezes eles têm um sotaque, por exemplo, os negros que moram em Atlanta, eles têm um sotaque de Atlanta, mas além do sotaque de Atlanta, eles têm um jeito muito típico de falar. Então, por resistência, por influência de línguas africanas e por aí vai, mas eles têm um linguajar diferente. Bem, então, e isso é expressado na letra da música. Então, listen all you girls and boys is just, I just, from, é como, tipo assim, é um erro gramatical, né? Mostrando também que os negros falavam de forma gramaticalmente errada. Então, assim, tudo, tanto na forma como o negro dança, deixa eu lançar uma outra parte aqui do. Era uma forma muito, assim, meio como se fosse uma macaquice, no final das contas. E aí, então, assim, o trejeito, a vestimenta, a linguagem, tudo era marcado para mostrar um estereótipo e para confirmar, no final das contas, que o negro, para ser apresentado nos grandes centros, ou para ser apresentado nos teatros, ele tem que ser apresentado de forma estereotipada. E isso foi ao longo de todo o século XX, 19 e 20. O negro é apresentado, é representado nos meios de comunicação, nos teatros, no cinema, como um sujeito estereotipado, que malemolente, que faz macaquices, que tem um jeito estranho de andar, que fala diferente, ou seja, é para legitimar nos meios de comunicação que esses sujeitos eram completamente diferentes, tá? Eles não eram iguais a nós, os brancos, né? E claro, gente, eu estou falando na perspectiva do branco, né? Obviamente. E aqui são todos atores brancos, todos eles com a cara de negro. O negro, simplesmente, ele não aparecia nos circuitos de apresentações teatrais. Não, então ele era totalmente alijado. Se ele não apresentava, ele também não frequentava, né? E então você via, durante todo o século XX, a criação da mídia só apresentando o negro de forma estereotipada e o negro, de uma forma geral, não se sentia representado de forma alguma, né? Não havia representatividade para ele. Bem, não foi só nos Estados Unidos que a blackface foi feita, isso espalhou pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Um lugar que ficou bastante popular foi na Grã-Bretanha até 1981. Até 1981. Agora, não era raro, até bem pouco tempo, até alguns anos atrás, você ir para os carnavais e encontrar, por exemplo, a nega maluca. O que é a nega maluca? É a nossa versão do Jim Crow. O que é a nega maluca? É uma negra cheia de trejeito, maluca, representando também uma forma estereotipada do negro, né? O negro é maluco, né? Então, e aí geralmente era uma pessoa branca que pintava o rosto de preto e se apresentava também de forma estereotipada. Então, a blackface, ela é efetivamente uma representação racista do negro. Por isso que ela é problemática, porque isso que algumas, não sei se vocês já tinham atentado para isso, mas todas as vezes que vocês virem, por exemplo, no meio de comunicação, no carnaval, a galera discutindo isso, vocês sabem que isso tem uma origem, que o Thomas D. Rice começou a representar os negros de forma estereotipada para inferiorizá-los. Para inferiorizá-los, tá? Nos Estados Unidos, graças às lutas pelos direitos civis dos negros, a blackface começou a deixar de ser popular na década de 60, né? Graças à luta antissegregacionista. Mas continuou por um tempo. Hoje é muito raro, hoje só em grupos supremacistas, só em lugares assim, redutos muito fechados, é que a presença ainda do blackface, tá? Mas de uma forma geral, caiu em desuso, de uma forma geral. Bem,
A reconstrução radical, ela durou de 1865 a 1877, 12 anos. Assim que o presidente Rutherford Reis se torna presidente, ele retira as tropas republicanas dos Estados Confederados. Então, ele retira as tropas, então a reconstrução radical acaba com a posse do Rutherford. E aí é retirado. Beleza. Nesse momento, a abolição da escravidão já tinha acontecido. Não tinha leis mais, quer dizer, as pessoas já eram livres. Agora, o que acontece? Quando as tropas nortistas saem, muitos estados, alguns estados e muitas cidades começam a adotar leis que dificultavam as pessoas a terem acesso às práticas cidadãs. Por exemplo, direito ao voto. Teoricamente, toda pessoa teria direito ao voto, mas só que o cara, quando ele ia se apresentar para votar, ele tinha que fazer um monte de coisas que seria impossível. Ele tinha que cumprir um monte de exigências que não eram pedidas aos brancos, mas eram pedidas aos negros. Ou seja, eles criaram toda uma estrutura para dificultar o acesso dos negros aos órgãos representativos, aos órgãos oficiais, instituições. Bem, essas leis que dificultavam, que colocavam um empecilho, e também as leis que deliberadamente marcavam a separação de lugares de negros, a separação de lugares de brancos, essas leis foram conhecidas como leis Jim Crow, que aí resgatava aquela representação que o Thomas D. Rice fazia dos negros, que é a do Jim Crow, né? Então, e aí aqui o Bambino lá, o que do This is America faz, do negro contorcido, dando tiro lá na cabeça do outro cara. Os negros não podiam exercer cargos públicos ou cargos políticos em várias cidades do Sul, não se podiam alistar nas forças policiais e também não podiam testemunhar no tribunal do júri. E aí o que isso significa? Significa que é o seguinte, os negros, quando iam para serem julgados, não havia nenhum membro do júri que fosse negro. Ou seja, a condenação era quase certa. Então, as leis Jim Crow foram as leis segregacionistas, leis racistas, de separação de negros e brancos. E essas leis que começaram a ser instituídas em vários lugares a partir de 1877 irão durar até 1960, até ontem. É muito pouco tempo, é pouco tempo demais para você imaginar que um grupo imenso, milhões de pessoas foram submetidas a vários séculos de escravidão e depois que a escravidão acaba, eles são submetidos a leis que impedem o exercício pleno de cidadania. Ou seja, ainda estamos vivendo com os resquícios, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, resquícios da escravidão. Claramente, né? E uma das práticas é justamente o racismo. Bem, na década de 60, essas leis segregacionistas, elas duraram ali até 1960, e aí eu só queria destacar essa imagem aqui, deixa eu pegar minha caneta mágica, olha só o que está escrito, nesse carro. Houve um congresso de grupos de líderes negros, ativistas negros, lutando pela igualdade de direitos em Washington, e aí, ao mesmo tempo que essa galera estava lá, grupos supremacistas, grupos ligados à Ku Klux Klan, também foram lá fazerem manifestação. Olha o que está escrito aqui. Save our children from the Black Plague. Então, eles associavam a existência do negro a uma praga. Então, assim, era um olhar não só olhar para um sujeito e considerar esse sujeito inferior a mim, mas olhar muitos grupos, principalmente a Ku Klux Klan, olhavam para as populações negras com asco
e ele se manifestar, para um cara chegar e colocar isso num carro, numa faixa, imagina o que esse cara não pensava a respeito das populações. Assim, não é o pior, porque ele pensa isso, que isso já é nefasto, é péssimo, mas os caras levavam isso na prática. O que eles faziam? Perseguiam os negros, estupravam as crianças, matavam, enforcavam, mandavam para as cadeias, submetiam a trabalho escravo. Era uma prática de anulação absoluta. Nossa, Edmar, que triste que aconteceu isso nos Estados Unidos. Aconteceu aqui no Brasil também, gente. No Brasil aconteceu de forma deliberada. Existiam leis no segundo reinado, no governo de Dom Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que criminalizava a existência do pobre. Você é criminoso por ser pobre. Então, esse tipo de lei vai criando, portanto, dificuldades para as pessoas para ter acesso aos mínimos bens, aos bens mínimos necessários da sua existência. O cara não pode existir, porque a existência dele é criminosa, entende? Enfim, mas então essa disputa, havia guerras, brigas, protestos, enfim. Eu vou colocar, eu falei que eu sei que eu prometi que eu ia colocar o trailer, mas eu vou colocar de fato para segunda-feira na postagem. Vou colocar o trailer do filme Simone, que está na Netflix, que ele conta um pouquinho da história, da dificuldade que os negros tiveram para conseguirem ter acesso ao voto. Então, assistam Simone, que é maravilhoso. O trailer do Free State of Jones, something like that, que é sobre o cara que fez um estado independente no sul, porque ele era contra a guerra civil. E vou colocar também. O que mais que eu falei que ia colocar? Depois eu lembro, mas eu vou colocar os trailers desses dois filmes para vocês assistirem depois, tá? Para vocês aprenderem também assistindo o filme. Muito bem. Calma, calma. Seguinte, aí a gente está falando de disputas políticas, de representações na mídia e tal. Eu quero que vocês assistam agora, tá em inglês, mas se você tiver uma noção mínima de inglês, você consegue entender. Assistam, depois a gente vai. Eu quero discutir, tá? Ô povo, acorda aí que eu preciso que vocês me falem, tá bom? Então vamos lá, deixa eu passar o slide. Não, peraí, não sei se eu estou compartilhando o som. Peraí. Deixa eu ver se eu estou compartilhando o som. Não, não estou compartilhando o som. Deixa eu compartilhar o som para vocês ouvirem. Agora não passa. Tan, tararam, tan, 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 tan.
Ô, Luísa, é do Dumbo. Como é que chama esse personagem central lá, o cara que tava fumando charuto? Jim Crow. Então, os antagonistas, entre aspas, porque não eram exatamente antagonistas, mas os caras que ficavam zoando o Dumbo eram os Crows. E os Crows falam malandro, tem às vezes os outros personagens que estão associados ao Dumbo, eles vão fazer piquenique, aí os caras que eram malandro vão lá e roubam um lanche. Isso é um desenho que era mostrar para as crianças, que negro, branco, todo mundo assistia. Então, os Crows são apresentados aqui com aqueles malemolentes. Se você ouviu, entendeu, o jeito que os Crows falam é o jeito que os negros falam. Ou seja, era uma associação direta. Os negros têm esses comportamentos. Não trabalham, são malandros, querem tirar vantagem em tudo, só ficam cantando, dançando. Isso é década de 40, 1940. 1940. Estava lá, jogado lá para as crianças assistirem. E aí isso chegou no Brasil. Esse desenho, eu não me lembro especificamente do desenho, porque eu não gosto, eu achava estranho um elefante voar, mas eu nunca gostei do Dumbo. Sabe por que eu não gostava do Dumbo? Nem do tal do Topo Gijo. É porque eu tinha uma amiga, uma colega, que ela tinha uma orelha grande, assim, a orelha era para dentro, assim, né? Bem, e aí ela tinha muita vergonha, e o pessoal zoava muito ela, né? Na escola. E eu gostava muito dela, é uma pessoa maravilhosa, enfim. E aí eu não gostava, porque eu achava muito feio, assim, as pessoas ficarem falando dela, comparando, enfim. Pois é. Agora, o, é, agora o filme, eu não sei. Eu nunca assisti nada no filme, enfim, né? Mas o desenho traz o Crow. Eu nem sei se tem no filme o Crow. Não deve ter, porque o pessoal deve ser atentado, né? A partir de 1960, o pessoal, não, isso aqui é absurdo. Mas no Brasil, o Dumbo chegou depois. É, Não, pois é, eu acho que deve ter sido, mas na origem, Edmar, ah, é que o Dumbo é um filme. Não tinha desenho, tipo, não era uma série. não, mas essa, Esses a personagens são do filme. tem certeza? Era Sim, é tem uma o filme que é em animação, que é antigo, esse aí, e tem o live action que eles fizeram há pouquíssimo tempo atrás, que aí não tem essas coisas, não. mas o Dumbo era apresentado no Brasil com os desenhos em vários episódios, inclusive. Ah, eu não assistia isso, não. Eu sempre assisti o filme mesmo, da Disney. Não, tinha desenho assim que passava, tem vários episódios, que é um dos episódios. Depois você dá uma pesquisada no YouTube, inclusive eu estava selecionar, para passar aqui, para colocar nesses slides, eu comecei a pesquisar. Então tem vários episódios lá, sempre apresentando de forma estereotipada, né? Eu não sei se o desenho foi feito antes ou depois do filme antigo, né? Mas o desenho existiu. O desenho que era passado na televisão, enfim, e tinha lá os Crows. Muito bem. Edmar, Pois é. é só um. É porque você falou das crianças, que isso era apresentado para as crianças, e eu não sei se você já viu, mas tem um vídeo que eu vi ontem que me chocou assim bastante, que é de um experimento que eles fizeram com as bonecas. Você já viu? Eu me lembro da história, eu já vi, mas tá lá no É, fundo da memória. é porque fizeram nos Estados Unidos, tipo no início dos anos 2000, devia ser 2010, 2000, sei lá, 2005, não sei a data certinho, mas eles colocaram duas bonecas idênticas na frente das crianças e aí perguntavam várias coisas, e aí era assim, qual que é a boneca boa? Aí as crianças sempre respondiam a boneca branca. Aí qual que é a boneca que é inteligente? Aí sempre respondiam a boneca branca.
Aí, tipo, depois colocavam, assim, tinha as crianças, eles perguntavam para crianças negras, e aí tinha algumas crianças negras que até relutavam um pouquinho de responder a boneca branca, mas acabavam respondendo. E aí, só que as crianças brancas, elas respondiam na hora, tipo, qual que é a boneca malvada? Aí eles sempre respondiam a boneca negra, assim. E aí depois colocavam desenhos de bonequinhos, assim, de vários idênticos também, só que de vários tons diferentes de pele, assim, mas caminhando para o negro, assim. Aí sempre respondiam, qual que é o mais burro? Aí as crianças sempre respondiam no mais negro possível. Tipo, eu fiquei muito, assim, chocada. E foram várias crianças mesmo. 15 de 20 crianças respondiam que as piores eram as negras. Tipo, direto, assim, sem nem pensar, elas já iam respondendo. Que isso, eu tô de cara. Porque Pois muitas vezes criança nem repara nisso. Tipo assim, tipo assim, porque esse negócio de cor e tudo mais, como é imposto, né, pela sociedade, a criança, como ela é muito, tipo assim, pura e tudo mais, tem vezes que nem percebe, tipo, a maioria das vezes, mas eu não sabia desse vídeo. Que isso? Pois é. E Eu criança, mando no grupo da sala. Manda. criança, ela é inocente, tipo assim, a personalidade é moldada pelos pais e quem educa elas. Então, imagina a mentalidade das pessoas que são Exatamente. educadas por ela. Nossa, deve ser um lixo. Aconteceu comigo uma coisa, porque é o seguinte, por exemplo, eu cresci num bairro de periferia, né? Então eu sou pardo, e aí, agora, a maioria maioria não, mas uma grande parte dos colegas eram negros, enfim. E aí eu cresci acreditando que eu era branco. Então, assim, todo mundo falava, assim, no bairro, as pessoas olhavam para mim e disseram, não, você é branco, né? Aí, enfim, aí eu com 21 anos de idade, eu fui aos Estados Unidos. E aí eu tive duas situações que eu acho muito interessantes. A primeira, eu estava conversando, tinha um menino bem branquinho, assim. O menino estava dando muito problema e eu estava sozinho lidando com esse menino. Falei que ele tinha que tomar banho, ele falou que não ia, falei que tinha, aí ficou aquele bate-boca. Aí eu falei assim, ó, você vai tomar banho porque você tem que me respeitar. Aí ele falou assim, ó, eu não vou te respeitar. Eu falei, por que você não vai me respeitar? Dizendo, porque meu pai, o menino tinha 8 anos de idade, meu pai disse que a gente não precisa respeitar quem não é branco. Aí eu fiquei chocado, porque eu tive um choque de realidade que foi sinistro. Falei, como assim? Eu sou branco. Ele falou assim, você não é branco, não. Você é brown skin, whatever. Ele falou um outro termo lá, que aí fiquei assim, cara... Aí enfim, eu fiquei magoado, na verdade, naquele momento. Mas aí eu respondi ao menino, a resposta que eu dei no restante dos outros dias que eu fiquei com ele, foi o seguinte, ó, eu mostrei para ele que independente da minha cor, eu era uma pessoa que eu queria o bem dele. Então eu ajudei o menino, por exemplo, eu era instrutor de canoagem. Aí esse menino estava no meio da lagoa e perdeu a paddle, perdeu o remo. Aí eu tive que pular na lagoa, tirar o menino de lá, tal, enfim. No último dia, quando o menino foi embora, aí ele começou a chorar. Os pais dele chegaram, tal, ele começou a chorar. E aí eu fui, ele falou que queria ficar mais, que ele gostava muito de mim, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu fui e falei para os pais, aí os pais que trouxeram, ele falou assim, o Mister, a gente queria te agradecer porque o fulano de tal gostou muito de você. Eu falei, não, mas ele só gostou de mim porque aconteceu isso. Aí os pais disseram assim, a gente nunca falou isso para ele, né? Mas enfim, né, vai saber. Bem, esse foi um fato. O outro fato foi o seguinte: eu estava numa comunidade de negros em Atlanta, também nessa mesma época. Um pouco depois eu fui para Atlanta e eu fiquei numa casa de negros. E aí tinha lá um grupo de umas 4 pessoas, umas 4 mulheres, e eu estava conversando com elas tal. E aí eu estava explicando, aí elas perguntavam como é que é a situação do negro no Brasil. Aí eu comecei a falar tal. Aí a menina foi me interrompeu, ela falou assim, como que sim, você está falando dos negros no Brasil como se você não fosse negro? Aí eu falei assim, mas eu não sou negro, não. Ela falou assim, você é negro sim. Olha o seu nariz, olha a sua boca. Seu avô, sua bisavó foi negro, você é negro. Aí eu achei muito interessante porque a forma como eles representam o negro, o branco, é bastante diferente de nós.
Porque aqui tem uns componentes sociais também, enfim. Mas, de uma forma geral, a gente aprendeu, a gente associa o negro com a cor da pele, né? Aquele bem retinto, então é negro. Aquele que não é muito retinto, não é moreno, moreno claro, que não sei o que, enfim, né? Bem, mas aí que eu fui entender muita coisa da minha história, muita coisa que eu passei, muita coisa, enfim, só por causa dessas experiências. Enfim, mas desde pequenininho, as crianças aprendem a representar o mundo. E a forma como eles têm para representar o mundo depende muito do acesso às informações que ele tem, o que ele vê na televisão, o que ele tem acesso, né, o YouTube, o discurso dos pais, o que é ensinado na escola, o que os coleguinhas dividem com ele, e por aí vai. Então, dependendo do ambiente que ele frequenta, ele vai reproduzir tudo isso, né? Vai reproduzir tudo isso. Então, uma criança pequena vai apontar para a bonequinha negra e vai falar. Nos Estados Unidos é muito mais nevrálgico do que aqui, mas vai apontar lá. Aquela bonequinha lá é do mal. Muito triste isso machuca a alma. Teve só uma menina que eu lembro, na verdade, que ela era negra, e aí que ela respondeu que a branca era a má. Mas aí perguntaram por quê, e ela falou que ela ela fica rindo das pessoas negras, entendeu? Ela falou isso com muita tristeza. Nossa, foi muito chocante, assim. E era uma criancinha. É muito triste. Uma vez eu estava, aí já foi em 2003 que eu voltei nos Estados Unidos, aí eu estava numa comunidade de negros, e lá em Plainfield, que eu havia mencionado antes, aí tinha duas menininhas brigando. Aí elas, as meninas tinham 8, 9 anos de idade, assim, no máximo. E aí uma gritou para a outra, e as crianças brigando, eu tentando intervir lá, não estava entendendo nada do que elas estavam falando, e aí um senhor passando, um senhor com bengala, um senhor negro também passando uma bengala, e aí uma gritou assim, "Hey, you're negro!" Cara, o senhor deu um tapa na cara da menina. O senhor não tinha nada a ver, o senhor não era avô da menina, não era pai, não era nada. Só deu um tapa na cara da menina, falou um monte de coisa com a menina, eles pararam na hora. As meninas pararam na hora de brigar assim, e aí entraram lá para dentro eu trabalhava num clube da YMCA. Aí as crianças entraram, aí eu tive que reportar, fui lá no meu chefe, falei o que aconteceu. Aí chamou as duas meninas também. Aí o chefe veio me explicar depois. Que aí é tipo assim, que aquele xingamento negro era a forma mais abjeta através da qual os brancos se referiam aos negros, né? E aí a menina estava reproduzindo, na verdade, um comportamento racista. E aí chamou os pais, tal, trabalhou, enfim, né? Mas era uma coisa, isso foi em 2003, gente, que eu estava morando lá, né? As coisas não mudam, assim, o comportamento imaterial não muda. Tanto é que o cara ajoelhando lá no pescoço do George Floyd aconteceu esse ano. Os caras ajoelhando no pescoço da mulher na semana passada aqui em São Paulo, a polícia, né? A senhora negra e tal. Enfim, né? É isso. Esse assunto é muito difícil me controlar, para não falar o que eu penso, porque é muito... Enfim, vamos para frente. Bem, deixa eu ver, tem mais tempo aqui, ó. O grupo mais conhecido, o grupo racista, supremacista mais conhecido dos Estados Unidos é a Ku Klux Klan. Isso não significa que não existiram outros. A Ku Klux Klan existe até hoje. Até hoje, gente. A Ku Klux Klan existe. Quando o Barack... Fala. Licença, eu lembro, porque eu estudava no Santo Tomás, né? E eu tinha um professor de ensino religioso, nossa, ele é, tipo assim, simplesmente perfeito, né? E aí ele, quando eu tava lá, foi no 8º ano, ele passou um vídeo tipo assim, de uma mulher negra indo entrevistar a Ku Klux Klan, sabe? Tipo assim, ela foi lá ela é uma repórter negra e tudo mais, e ela, tipo, foi fazendo perguntas, sabe, para eles, e debatendo com eles falando, tipo, na cara da mulher, sabe? Tipo assim, o porquê que eles fazem aquilo com os negros, com as pessoas pretas, e porquê, sabe? Tipo assim,
É E o uma cara coisa falando assim, é porque você é um lixo, você é um rato. O cara falando. exatamente imundo, né? Chamam eles de, tipo, sujos, de... Nossa, é uma coisa, tipo assim, como é que você imagina uma pessoa falando isso, sabe? Não tem como. E o que é mais difícil, doído, paradoxal, contraditório é o fato de que a Ku Klux Klan, ela sempre colocava a cruz nos rituais e nos lugares em que eles atacavam. Então, eles colocavam a cruz pegando fogo. E o que é engraçado é que, por exemplo, você sabe muito bem que Jesus não é europeu, Jesus não era, possivelmente Jesus não era branco, né? Então, enfim, né, um paradoxo, uma contradição terrível. Bem, o que acontece? A Ku Klux Klan foi formada por ex-confederados que não aceitavam absolutamente de jeito nenhum as garantias constitucionais para os negros, né? Então eles começaram a protestar, mas não só isso, mas começaram a atacar, né? Não aceitavam a reconstrução radical, e aí eles espancavam, torturavam, mutilavam e matavam os negros. E aí enfim, tem um outro filme muito legal, cara, tem um monte de filme sobre isso, tem um monte de filme. Tem um filme que mostra a situação das empregadas negras que começam a relatar para uma menina. Eu esqueci o nome desse filme, eu vou lembrar depois. Eu vou deixar uma playlist para vocês com os trailers lá, depois vocês dêem uma olhada. É uma menina branca que morava no sul, e aí ela tem uma empregada, a empregada negra, e aí ela começa, a empregada negra cria essa menina, a menina cresce, e a menina começa a escrever cartas, começa a escrever coisas que as empregadas negras traziam, assim. E aí isso meio que viralizou e as negras começaram a criar coragem para apresentar suas demandas, assim. E foi fundamental que a menina começou a ouvir as histórias, assim. Esse filme é muito legal. E é com aquela atriz chamada Viola Davis, que eu sou simplesmente fã dela. Ela é linda, maravilhosa, uma atriz espetacular. E, enfim, eu vou colocar essa também, porque fala um pouco também da atuação da Ku Klux Klan. Além do Mississippi em Chamas e outros filmes também que falam sobre esse assunto. Tá? Vou colocar o trailer dessas coisas todas. Mas os caras faziam isso, espancavam, torturavam. E o que acontecia com eles? Eram absolvidos. Eram absolvidos. A pessoa mais nova que foi condenada nos Estados Unidos à morte por cadeira elétrica foi um menino de 14 anos, negro. E aí o menino foi lá, ele foi preso, ele foi acusado de ter matado 2 crianças, e aí ele estava caminhando na rua, a polícia pegou, julgou e condenou à morte, sem direito meio que à defesa, assim. E aí eles tiraram uma foto do menino. Primeiro tiraram a foto do menino chegando, quando ele foi enquadrado, aí ele coloca aquela plaquinha assim do dia, o número, sei lá, e aí depois tiram uma foto do menino sentado na cadeira elétrica, com um negócio assim em cima, ele chorando. Essa foto, enfim, né? E aí tiveram que dar muitos choques nele até para ele morrer. Enfim, né? Custou morrer. Bem, embora a Ku Klux Klan fosse um grupo clandestino, eles atuavam sob a conivência das autoridades. Ah, pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho. Por favor, ganhem 2 horas da vida de vocês. Ganhem 2 horas da vida de vocês. Assistam, por favor, um filme que se chama Tomates Verdes Fritos. Assistam o filme Tomates Verdes Fritos. É um dos filmes mais delicados, mais bonitinhos, enfim. O livro é até melhor, na verdade. Mas é um filme que junta tudo que eu gosto. É uma senhora idosa vivendo numa casa de idosos, contando como que ela foi a juventude dela, assim. É maravilhoso, meninas. Vocês precisam assistir, meninos e meninas. Vocês precisam assistir Tomates Verdes Fritos. E por quê? Porque também fala da Ku Klux Klan, fala da questão da segregação racial, fala dos privilégios dos brancos, das dificuldades dos negros, e conta a história do sul dos Estados Unidos, no Alabama, que passa a história, logo após a quebra da Bolsa de Nova York,
Então, ali por volta de 1930, 1940. Então, é um filme muito bacana. Tem disponível no YouTube, inclusive, mas está dublado. Mas, enfim, né? O que se pode fazer? Mas é legal, muito bom. E as atrizes são muito boas, enfim. Enfim, ganhem 2 horas, 1h30 da vida de vocês assistindo Tomates Verdes Fritos. Enfim, voltando aqui. A Ku Klux Klan, quando atacava os negros, deixaram lá a cruz em chamas. E aí a Ku Klux Klan existe até hoje. E assim acaba isso aqui. Hoje deu para falar um monte de coisa boa, gente. Me chegou que eu estava assistindo ele esses dias. Qual? Quem que é? Tomates verdes fritos. Ah, tá. Mas tava tarde também aí. Passou na televisão, né? Tem um tempo. Não, ela que queria assistir mesmo. Pois é. Pois é, o Infiltrado na Clã, Ana, você sabe que eu não assisti até hoje, porque ele apareceu para alugar aqui na Now, mas ele não. Porque ele só está disponível no Now, né? Ele não está disponível em outra plataforma. Pois é, eu quero assistir. Isso. Então eu preciso assistir também Infiltrado na Clã. Mas o Tomates Verdes Fritos, se vocês puderem, inclusive, ler o livro, nossa, cara, é excepcional, assim. Eu chorei várias vezes. Mas eu choro demais, né? Eu choro muito. É bom chorar, na verdade. Então, Telecine. Mas Telecine não tem. Telecine, eu tenho que alugar. Mas eu acho que tá mais barato agora, tá muito caro. Ô, Edmar, tem um lugar que você consegue achar todos os filmes grátis, tipo, grátis e, tipo, lançamento, sabe? Tudo mais. É um site, depois eu te mando um vídeo, que é um cara explicando. E aí qualquer filme você acha lá. E é de graça. Então tá, beleza. Pois é, Carol, então para casa, assistir Tomates Verdes Fritos. E se vocês puderem, comprem um livro, porque o livro é delicioso, é maravilhoso. É bem facinho de ler, os capítulos são curtinhos, é lindo, é maravilhoso, é bem bom mesmo. Meninos, então tá, então façam as listas que eu vou colocar. Eu vou colocar, para segunda-feira, eu vou colocar uma lista, o respectivo gabarito, e vou colocar um monte de trailer lá de filmes, para vocês assistirem sobre esses assuntos que nós tratamos, tá? Para vocês fazerem e tal, porque aí semana que vem eu vou abordar o imperialismo norte-americano. Os Estados Unidos começaram a se industrializar, a coisa se pacificou um pouco, e aí os Estados Unidos se tornaram a potência que graças às suas atitudes imperialistas. Tá bom? Moçada, um grande abraço para vocês, fiquem bem, até semana que vem. Contem comigo para o que vocês precisarem. Tamo aí. Tamo junto e misturado, Xaloná. Obrigada, Edmar. Tchau, gente. Por nada. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, Edmar. Tchau. Tchau.